Olhe para o escritório do meu pai. Além da acumulação de livros e jornais velhos, lista de astrônomos e desenhos dos filhos com o papel carcomido pelo tempo, repare que existem algumas fotos. Mas primeiro eu quero que vocês saibam que, como em qualquer casa de acumuladores, décadas atrás a quantidade de coisas era menor. A parede não estava assim tomada de informações coladas com fita adesiva. Quando eu era criança, só havia na parede meus desenhos, a lista dos astrônomos, uma linha do tempo com as principais conquistas da humanidade do Paleolítico ao Neolítico e 2 fotos apenas. Essa dos 2 homens lado a lado e o rosto dessa moça. Papai sempre dizia: essa é sua avó, Amara, e esse é seu avô, Augusto. Ali estavam, na parede, o pai e a mãe dele. 2 xerox de fotos coladas com durex. Qual daqueles 2 era meu avô, o baixinho ou o alto? O baixinho, ele dizia. Esse alto é o pai dele, Pedro, que é seu bisavô. E essa é a única foto que eles têm juntos. Foto tirada pelo fotógrafo do tribunal no dia em que estava sendo julgada a ação de paternidade de Augusto contra Pedro. Uma foto de Augusto contra Pedro, a única juntos. Mas Pedro sorri para o fotógrafo. O sorriso fácil que só a tranquilidade do dinheiro traz. Mesmo quando você é réu numa ação civil. Mas para quem já havia sido réu em ação criminal, uma ação civil de paternidade não era nada mesmo. Até valia um sorriso. Mas calma, não vamos nos aprofundar no crime de Pedro ainda. Vamos ver a vida de Augusto, pai do meu pai, meu avô. Augusto nasceu em 1910, no engenho 7 Ranchos, município de Amaragi, Pernambuco. Era um engenho de fogo morto, que pertencia à dona Lauriana. Se você não sabe o que significa um engenho de fogo morto, eu te explico rápido. Ao longo do período colonial, algumas fazendas plantadoras de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro não apenas plantavam cana, o famoso canavial, como ali também faziam o açúcar, na casa de engenho dessa fazenda. Uma casa de engenho que esteja funcionando está com fogo muito vivo, porque para fazer açúcar, após moer a cana e extrair o caldo, esse caldo era fervido em grandes tachos, formando um melaço que secaria em vasilhames com formatos de sino até virarem uns grandes torrões de açúcar. Com o tempo, todo esse complexo que planta, colhe, moe, cozinha, seca açúcar, passou a ser chamado de engenho. Esse trabalho era todo feito por escravos, até a abolição, em maio de 1888. Mas será que só até a abolição mesmo? Bem, ao longo do século XIX, mas sobretudo na passagem para o século XX, com o desenvolvimento da industrialização no Nordeste, muitos desses antigos engenhos passaram a só plantar cana e revendê-la a grandes usinas produtoras de açúcar. É um novo patamar do desenvolvimento capitalista açucareiro, porque uma usina é uma verdadeira indústria de açúcar. O passado colonial e imperial vai morrendo lentamente, dando espaço ao Brasil do século XX. Se essa propriedade agora só planta e colhe cana, abandonando sua antiga casa de engenho, ela passa a ser chamada de engenho de fogo morto. Pois bem, era um engenho de fogo morto que Dona Lauriana tinha lá no ano de 1910, quando meu avô Augusto nasceu. Dona Lauriana naturalmente tinha muitos empregados, tanto dentro de casa como na lida do campo. Uma das empregadas, a empregada-chefe da casa, como Augusto dizia, o que eu interpreto como uma governanta da Casa Grande, era Antônia Maria da Conceição, minha bisavó. Por ser empregada de um engenho, mesmo que uma governanta de Casa Grande, eu quis saber do meu pai se Antônia era negra ou branca. Meu pai, que chegou a conviver com essa avó, me disse que ela era branca. E isso é importante para a história, pois ao longo dela veremos a importância do ser branco no racismo do Brasil. Até mesmo ou sobretudo entre os pobres. Meu pai pontua diversas vezes
as facilidades que Augusto encontrava nos empregos por ser o branco de olhos verdes ali entre os pobres. É um destaque, um diferencial, nesse país que, se ainda hoje é racista, imagina há 70 ou há 100 anos atrás. Você que conheceu ela era branca, era ela negra, índia, era o quê? Branca, ela era branca, né, e dizia uma frase ótima. Ela dizia: mulher que se preza não repete filho com o mesmo homem. Isso eu admirava muito, essa frase. Eu tomei um susto com essa frase, mas eu disse: puxa, Antônia Maria da Conceição, que, segundo meu pai, era a chefa, como ele falava, era a chefa das empregadas da fazenda. É como se fosse uma governanta, uma coisa assim. E disse que não era uma moça feia, não, era uma moça bonita. Não sei, eu nunca vi foto dela. Aí mas você chegou a conhecê-la viva, já velha? Eu a conheci, mas já velha, já entrada nos anos, como a gente dizia, né? Já entrada nos anos. E ela teve um derrame também, né? O que deve ter dificultado. Eu já a conheci com essa banda morta, fruto deste derrame. Tá certo? Era aquela mulher que comia uma xícara de pimenta do reino verde, comia assim com farinha, e eu ficava espantadíssimo. E ela levava lá para casa, a vez que ela foi lá para casa, ela levava a bola de pano aonde se fazia birros, com birro se fazia renda, né? Às vezes eu pegava um birro assim, fazia assim, ela quase que me matava, porque aquele nós fez assim, dá uma confusão grande. Ela tem que desfazer, entendeu? Então, se eu me aproximasse daquilo ali, a porrada ia comer, tá vendo? Porque ela fazia rendas. Então, o Pedro pede a Laureana, que era a dona do engenho, para namorar com essa Antônia Maria da Conceição, que era a chefa das empregadas, mulheres. E permitiu-se, etc. E eles chegaram a casar, né? Antônia Maria da Conceição se casou, com consentimento de Dona Laureana, obviamente, com Pedro de Albuquerque Queiroz, o moço alto e sorridente da foto no escritório do meu pai. Antônia, por ser uma governanta, já morreu a morte eterna, nem fotos temos dela. Se não fossem os registros do meu pai, mal o nome ou a profissão dela eu saberia. Você aí, que também vem de família humilde, sabem quem foram seus bisavós? São raros os que sabem. Mas se Pedro era rico, por que se casaria com uma governanta? Calma que em 1910 ele ainda não era exatamente rico. Provinha, sim, de uma família com algumas posses, donas de terras na Paraíba. Mas quando se tem 10 irmãos, é difícil depender de herança para enriquecer, viu? Pedro de Albuquerque Queiroz era de uma safra de 11 filhos, de seu Urcisino Severo Pereira de Queiroz, com Dona Petronila de Albuquerque Andrade. Pedro nasceu na Paraíba em 1880. Este Pedro de Albuquerque Queiroz é irmão do Alfredo. Do Alfredo, né? Eu sei que ao todo eram 11 filhos. 11 filhos que Dona... Como é que era o nome da... Tem Urcisino e Petronila. Isso! Pronto, você lembrou. Esses são os pais dessas 11 pessoas. Dentre estas 11 pessoas, era Petronila. Petronila. E este nome tem história. É porque eu esqueci, mas não é uma verdade. Entendeu? É uma história de Roma antiga. Como são muitos os seus irmãos e irmãs, eu vou citar aqui só os mais importantes para a história que estou desenrolando. O próprio Pedro, seu irmão Alfredo e seu irmão Manuel Glicério. Alfredo era um pouco mais velho que Pedro, nasceu em 1877. Dona Laureana tinha uma dívida de gratidão muito grande com seu Urcisino, que também era proprietário de terras e era pai de Pedro. Seu Urcisino é quem teria arranjado o marido de Dona Laureana tempos atrás. E é por essa dívida de gratidão que ela vai empregar Pedro como responsável pelo barracão de seu engenho de 7 ranchos em Amaragi. Um barracão é uma venda do engenho, uma mercearia, onde os empregados do engenho compram os produtos que necessitam sem precisarem ir até uma cidade próxima. Pedro, como responsável pelo barracão, era quem de tempos em tempos ia a Recife, ou a outra cidade mais próxima,
comprar produtos para revender no barracão. Inaugurava-se uma atividade de comerciante em sua vida ali. Como responsável pelo barracão e próximo de Dona Lauriana, Pedro se enamora da governanta da casa, a Antônia, e casa com ela na capela do engenho mesmo. O documento dessa capelinha, inclusive, será usado futuramente na ação de paternidade de Augusto contra Pedro. Mas calma que ainda chegaremos lá. Dei essa grande volta só para explicar que nasce então, em 1910, o meu avô Augusto de Albuquerque Queiroz, e em seu registro de nascimento há inclusive o nome do seu pai, Pedro. Mas Pedro não permanece por muito tempo ao lado de Antônia e do filho, logo some no mundo. Mas o que permanece nas memórias de Augusto, enquanto criança, no engenho de 7 ranchos, são suas brincadeiras com os filhos dos escravos. Quando meu pai gravou as lembranças do meu avô Augusto, se espantou com essa história e achou que ele estivesse mentindo. Se Augusto era de 1910 e a abolição da escravatura era de maio de 1888, Augusto estaria citando brincadeiras ao longo da década de 10 ou até mesmo 1920. Aquelas crianças não poderiam ser filhas de escravos. Eram filhas dos ex-escravos do engenho. Mas Augusto se irritou e disse que quem estava lá era ele. Eram os filhos dos escravos. E papai já só sabe, só se dá conta de que existia, só se dá conta de si, como ser, né? Assim por volta de 8, 9, 10 anos, quando lembrava das brincadeiras dele com os filhos dos escravos. Aí gerou aquele diálogo entre ele e eu. Eu disse, escravo? Não, papai. O senhor nasceu em 1910. É em 1910 que ele nasce. Então, o senhor brincando com ele com 8, 9, 10 anos, já em 1918, 1920, há muito tempo que a escravidão já tinha sido abolida no Brasil. Usei essas palavras, né, que a gente aprende. E a escravidão tinha sido o quê, menino? Diga abolida no Brasil. A escravidão foi abolida em 1888, dia 13 de maio, pela princesa Isabel. Esse menino, eu não sei dessas coisas não, mas veja só, quem brincava com os escravos era eu, não era você. Eles não eram escravos. Como é que não era, menino? Quem está falando com você aqui? Você está conversando com quem? Com o senhor, claro. E se eu estou dizendo para você que eles eram escravos. De vez em quando, de vez em quando, o namorado, ou o amante, o esposo, que a Lauriana tinha, que era um sujeito muito, muito mau, né? Ele, em certos momentos de ataque, de ira, de ódio, sei lá que ele matava ou mandava matar um dos escravos e jogar na fornalha do engenho. Tá certo? Eu lembro disso, dessa história. E isso causava um auê danado, óbvio, né? Um negócio horroroso, né? Só era abafado porque ele era filho de donos de engenhos também, etc. e tal, mas chegou um ponto tal que o delegado de polícia da cidade, dessa região do engenho Sete Ranchos, no caso de Amaragi, que é o nome da cidade, do município, Amaragi, o delegado lá de Amaragi chegou a prender este senhor, que nesse livrinho tal que eu vou te entregar, que eu vou ter uma cópia para ti. E se eu anteriormente disse para vocês que o passado colonial e imperial vai morrendo lentamente, dando espaço ao Brasil do século XX, quero me retratar com vocês e dizer que, para alguns, a velocidade da mudança é ainda mais lenta. Para os pobres, e sobretudo negros pobres, o passado colonial não morre tão fácil assim. Quantas vezes ouvimos na escola que a abolição da escravatura não foi seguida de nenhuma política pública de valorização, inserção ou retratação aos ex-escravizados e seus descendentes? Nas grandes cidades, isso gerou uma massa de mão de obra subempregada morando em condições pauperizadas, e o grosso de nossas favelas é negro até hoje. Até porque eu já disse aqui antes, nós somos todos acúmulos de experiências e vidas passadas. Mobilidade social existe, mas ela é suada, e quando você é negro, ela é ainda mais suada.
Se já foi assim com os negros nas cidades, imagine nas periferias rurais e interiores do Brasil. E imaginem se o engenho de Sete Ranchos não é um baita de uma região rural e periférica nos anos de 1910 e 1920. Muitos ex-escravos nos interiores não tinham nem onde conseguir um subemprego e simplesmente continuavam nos engenhos e fazendas onde sempre trabalharam. Vocês acham que Dona Lauriana, ou mesmo Augusto criança, viam aqueles ex-escravizados com a nova condição de homens livres que eles eram? Não. Para eles eram os escravos do engenho e pronto. O que eu sempre ouvi nas aulas de história tinha agora uma materialidade dentro da minha própria família. Escravizados que não saíram do engenho no pós-abolição. E os meninos negros brincando com o menino branco. O que há séculos também acontecia, vide lembranças da infância de Joaquim Nabuco no século XIX, como ele escreveu em Minha Formação. Mas nesse caso, o menino branco não era filho de Dona Lauriana, não era o nhonhô, não era o menino de engenho, ele era mais um menino do engenho. Ele era pobre e analfabeto como todos os outros, e assim continuaria por toda a vida. Mas detinha um capital que os filhos dos ex-escravos não tinham. Ele era branco e ainda tinha os olhos verdes. Augusto saiu de lá, primeiro com a mãe para outro engenho e depois sozinho na adolescência, no rastro do novo capitalismo açucareiro. Foi orbitar as oportunidades que uma cidade com uma usina de açúcar poderia lhe dar. Catende, também em Pernambuco. E Pedro? Pedro enriquecia lentamente, tanto como comerciante, como também dono de terras. Por falar em dono de terras, não sabemos ao certo quando, se antes de chegar no engenho Sete Ranchos de Lauriana, ou depois, quando sumiu de lá abandonando mulher e filho. Mas uma cerca que dividia suas terras com as terras de um dos seus 10 irmãos, que era o irmão Manuel Glicério, a cerca resolveu andar. Sabe, cerca que anda? Bom, um irmão acusou o outro de roubo, porque é disso que se trata, roubo de terras, e a discussão um dia terminou em Manuel Glicério morto por um tiro. E assim nós continuamos as histórias do meu pai. Voltando ao Pedro, o Pedro então deixa a Antônia Maria Conceição já com o Augusto pequeno, sei lá com quantos anos, você falou 2 anos, 3, não sei realmente quantos foram, o fato é que o Pedro some daquele lugar. Ele já era a pessoa que ele mandou matar? É o quê? Não. E aí a morte do Manuel Glicério. Manuel Glicério é irmão. Tudo isso está escrito naquele papel que eu lhe dei. E por questões de cerca, que esse negócio de cerca era uma desgraça. Cerca estava ligada à terra, a delimitações de terra, e as cercas andavam. A cerca olha para lá, olha para cá, sei o quê. E o Manuel Glicério, irmão do Pedro, tinha algum pouco gado lá, sei lá eu, e uma certa feita o Pedro acusou, não, o Manuel Glicério acusou ao Pedro de que a cerca do Pedro andou avançando nas terras dele, do Manuel Glicério. Aí altercaram-se, sei lá como é que aconteceu, dia 4, só sei que foi num crescendo essa inimizade entre os dois, até que o Pedro manda matar este irmão, Manuel, no caso, o Manuel está aí, ele manda matar. E o tal do, não sei o quê, Docha, um tal do Docha, foi, no caso, o criminoso encomendado para matar. Facilmente ele é depois preso. O Manuel Glicério morto, e o Pedro Docha fugiu, mas não foi difícil encontrá-lo e colocá-lo atrás das grades. O matador, mas o Pedro não. O matador. Mas aí, força daqui, força dali, o matador termina revelando o mandante quem foi. Né? Mandante revelado,
Pedro fez, Pedro ficou por lá, se ausentou e disse que não era ele, que é mentira, não sei o quê, aquele. E foi então que Pedro recorre ao advogado Otávio Correia para defendê-lo quando o negócio já estava preto, porque já estava um processo correndo, coisa e tal, e então parece, se eu não estou enganado, que foi a partir daí que o conhecimento entre Pedro e Otávio Correia se deu, o primeiro conhecimento entre eles se deu. O Otávio Correia ainda não era um homem rico, não é? Mas já era advogado, né? Já era advogado e ficou incumbido da defesa do Pedro. Ficou incumbido, e não sei quanto tempo é que demorou para o julgamento acontecer. Eu só sei que, quando o julgamento ocorre, o advogado consegue livrar o Pedro. Livrar, quer dizer, ele saiu inocentado, certo? Saiu inocentado. E é dessa aproximação, desse conhecimento entre os dois que uma amizade surge, e essa amizade se propaga por décadas além.